Iniciando nossa atividade da manhã, vamos procurar o ambiente íntimo de paz, de harmonia, afugentar os pensamentos perturbadores, aqueles que nos levam aos convites menos dignos, que simples na aparência se transformam em grandes problemas e dificuldades para a nossa vida. Aproveitemos o abraço amigo dos Espíritos queridos que já nos envolvem a cada um de nós em um clima de paz, de esperança, de confiança, mostrando-nos que o que há de melhor na vida nós já estamos recebendo. Se houvesse alguma coisa melhor e especial nesse momento, Deus teria nos colocado lá. Envolvidos pela natureza que nos acolhe aqui onde estamos, mas também pela atmosfera espiritual que acolhe a cada um, onde nesse instante cada um está. Vamos perceber o abraço amigo e amoroso dos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, os bons espíritos, que cuidam de nós neste mundo e também no mundo espiritual. Estas almas benévolas, doces, que aos poucos envolvem-nos, fortalecendo-nos o ânimo, o otimismo e a paz. Entre as flores, o sol tímido que se apresenta, a gramínea do jardim, a vida cotidiana de cada um. Nesse instante somos convidados a observar que somos parte da natureza divina, a que pertencemos como seres inteligentes, que pensam, que podem decidir pelo melhor, que sentem, que podem conduzir as suas emoções, sempre dentro da positividade. Aproveitemos então esse instante acolhedor e percebamos o quanto somos amados, quanto somos cuidados, e também aqueles que amamos, seja aqui na terra, no mundo espiritual. Deus não abandona os seus filhos. Recebamos esse acolhimento, esse abraço amoroso, esse perfume inebriante emanado das belas almas, semelhante a um jardim florido. Imaginemos se as flores pudessem cantar, como seria a melodia das flores? Seria algo inimaginável. O som teria cores e ao mesmo tempo perfume. É assim a vibração amorosa dos benfeitores do bem, dos seres elevados que cuidam de nós. Deixemo-nos impregnar desse recurso alentador e pacificador. Fixemos o pensamento no divino amigo, nosso querido Jesus, razão pela qual nos reunimos sempre, para dizer a Ele: Senhor, estamos aqui mais uma vez, abraçados pelo Teu amor infinito, para receber os recursos que nos auxiliarão, não apenas o entendimento, mas também o sentimento, nessa busca, nesse desafio, que é a vida de cada um de nós. Ajuda-nos a tomar as melhores decisões, a escolher os melhores caminhos, a ter os melhores pensamentos e sentimentos. Conduz a nossa palavra, conduz o nosso olhar, nossas intenções, nossos desejos, a fim de que vivamos contigo e em paz. Por isso, Senhor, te agradecemos esse momento e te pedimos:
Fica conosco, Senhor, não apenas agora, mas em todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Bom dia a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a nossa gratidão, o nosso carinho pela companhia nessa manhã. Estamos aqui na companhia das araras, que estão aqui fazendo bastante barulho, né? Estão aqui conosco, participando aqui também da nossa conversa. Então estamos seguindo a obra da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, mais particularmente Amor Imbatível Amor. Este livro muito importante para nós, para entendermos um pouco mais sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente deve compreender das próprias emoções, para direcionarmos bem a nossa vida. Geralmente não compreendemos direito as nossas próprias emoções, sendo elas muito naturais em cada um de nós, especialmente algumas não muito agradáveis dentro de um mundo de provas e expiações que a gente vive. As emoções ocupam um papel muito importante, porque elas vão nos ajudando a avaliar quem somos. Ontem falávamos com os amigos lá do Sul, né, da Sexta URI do Rio Grande do Sul, sobre a tristeza, né? A importância da tristeza e como ela é um sentimento natural. A princípio, ela é um sentimento natural que nos envolve, resultado de alguma experiência que nós estamos vivendo, que leva-nos a um questionamento, porque tira-nos da zona de conforto, né? Uma experiência que tira a gente. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente começa a sentir tristeza. Mas, se a tristeza se prolongar, se ela se aprofundar, aí ela se transforma, então, na depressão, que é muito perigoso, né? Então, a gente tem que tomar providência antes, né? Procurar compreender o motivo da tristeza e entender que ela tem um período como uma aula de um professor, né? Você entra numa aula, tem um tempo de duração essa aula, então ali dentro você vai ouvir, você vai receber instruções, tal. Depois, saiu da aula, né? A gente não está mais ligado à matéria, a não ser depois para os estudos. Então a tristeza é um professor numa sala de aula, então durante uma aula, então é uma aula para nós. Então, quando sentimos a tristeza, devemos avaliá-la, né? Que a Joana de Anjos chama aqui nessa obra a tristeza de nostalgia, né? Ela pode ser realmente por um problema que a gente esteja enfrentando, né? Mas ela vai passar. É diferente, a tristeza é diferente, por exemplo, do luto, né? O luto é um período em que a gente sente a falta daquele que partiu, daquele que foi para o mundo espiritual. Mas a gente sabe, pela doutrina espírita, que eles estão vivos, que eles estão amparados, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Todo mundo que chega no mundo espiritual chega acolhido nos braços de quem vai dar um direcionamento e um cuidado para aqueles que partiram. Geralmente os familiares antigos, né, amigos de outras vidas, dessa vida que partiram, estão lá aguardando o espírito para auxiliá-lo. Não vai poder resolver os dramas íntimos de ninguém, é lógico. O benfeitor, o amigo espiritual, não vai poder entrar dentro da pessoa e resolver os dramas dela, mas vai auxiliá-la no enfrentamento de qualquer experiência íntima que o espírito tenha que fazer em qualquer lugar onde esteja, né? Esse é o luto, né? O luto é essa falta que a gente sente, mas que vai passar. Vai chegar um momento que a gente vai compreender a partida do outro e vai passar, né? E a gente vai entendendo, então, essa passagem para lá. Então, a tristeza pelo luto é uma coisa, né? A tristeza por uma ocorrência, por alguma coisa que a gente gostaria de ter, de fazer e não pode, então aquele limite que a vida vai dizendo para a gente, ó, é até aqui, até aqui, até aqui, para a gente poder refletir sobre vários sentimentos nossos. Ela tem um período passageiro e a gente deve sempre buscar sair dela, procurar ativar novamente o ânimo, porque se a gente cultivar a nostalgia, a tristeza, a gente vai cultivar junto o quê? A infelicidade. Aí a vida começa a ficar amarga. A vida começa a ficar amarga, a vida começa a ficar sem sentido, a gente não encontra mais prazer em coisa nenhuma, começa a observar a existência como um fardo pesaroso e difícil para ser carregado. Mas isso é uma interpretação nossa, porque a vida não é assim. Nós nos rebelamos, na verdade, né? Nos rebelamos
E por não compreender e não aceitar as coisas como elas são, como elas estão, nós nos rebelamos. E começamos a carregar um fardo que nós criamos, né, e que vamos levando ele, e ele pode nos levar a vários caminhos, até mesmo a autodestruição, se nós não procurarmos auxílio, nós não procurarmos ajuda, né? Até certo ponto, nós conseguimos com a atividade espiritual, nós conseguimos com o atendimento fraterno, né, com uma coisa ou com outra. Depois, se isso aprofundar muito, nós temos que procurar realmente o médico, a ciência. Às vezes tem que tomar até o remedinho para auxiliar no controle das emoções. A gente consegue, com a medicação, às vezes, cuidar ali um pouquinho mais para que as outras coisas vão se ajeitando, né? Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é não cultivar a infelicidade, ou seja, não ficar trazendo os motivos da infelicidade, daquele estado de alma, à mente, como se a gente fosse uma vítima, né? A coisa mais complicada para nós é a questão do vitimismo, né? Acontece uma coisa, fala, por que comigo? Mas se a gente perceber, aquele fato em si está acontecendo nesse exato momento com uma parcela muito grande da humanidade. Será que a gente acredita que é só o nosso ente querido que foi embora? Não é. Quantas mães estão chorando seus filhos que partiram por acidente, outros de doenças, né? Esposas, maridos, familiares, né? Então a gente vai perceber que a humanidade toda passa por desafios muito grandes. Não é a nossa dor a única, né? Nós não estamos sofrendo unicamente porque Deus escolheu a gente para sofrer. Não, agora você vai sofrer, então vai acontecer isso com você que é para você sofrer. Não, não é isso. O drama que a gente está enfrentando é enfrentado por quase a totalidade da humanidade. Que se não enfrentar o nosso, enfrenta outro. Porque a Terra é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde nós viemos aqui para três coisas, na verdade. Para as provas que a gente pediu para aperfeiçoar, para modificar, para crescer, isso chama desafios. Aquelas dificuldades naturais que nós vamos encontrando na vida, né? Uma pessoa problema, uma dificuldade ali no material, uma coisa lá, outra aqui, para ajudar a gente a exercitar os nossos potenciais espirituais, né? Essa é a dor da prova. E tem a dor da expiação. A dor da expiação é aquela dor compulsória. Fatos cometidos em vidas passadas, graves perante a lei divina, faz com que a gente volte para a existência, às vezes carregando problemas graves, limitações terríveis, né? Essa é a expiação, que é o pagamento mesmo doloroso de coisas muito complicadas que a gente criou, que a gente precisa agora devolver, né? Resolvê-las. Essa é a expiação. Então, a prova é sempre uma dificuldade, um desafio, e a expiação é sempre uma dor muito profunda, né? Muito intensa. E tem também o desafio de crescimento, que é aquele natural que a gente enfrenta pela, pela necessidade de evoluir. Então nós somos desafiados a aprender, desafiados a desenvolver a inteligência, melhorar o nosso sentimento. Então somos desafiados em vários aspectos da vida para a gente ir crescendo, porque ninguém veio à Terra só para a prova e só para a expiação. Veio também para melhorar, para aprender. Então, por isso a necessidade da gente se interessar pela vida, em todos os aspectos que nós pudermos. Interessar, aprender, crescer, melhorar, para a gente poder evoluir mais, né? Então, além das provas e da expiação, tem também a dor crescimento, que é aquela que o espírito enfrenta naturalmente das suas necessidades. Então, a Joana vai andando aqui explicando para a gente, né? E ela vai falando da depressão, né? Falando que a depressão é o estado patológico da nostalgia, ou seja, quando aquela tristeza que a gente sente já virou doença, ela já se arraigou no nosso emocional, então já virou uma doença. Então aí a gente precisa de auxílio psicológico, auxílio médico, o auxílio espiritual, para que esse conjunto ajude-nos a ir equacionando intimamente aquela dificuldade, aqueles problemas, para a gente ir melhorando. Então a terapia é muito importante, a medicação é muito importante, porque ela faz o quê? A medicação ou a terapia, ela cria para nós a possibilidade da trégua, né? Da gente ter aquela trégua naquela dificuldade para a gente poder pensar, refletir e fazer alguma coisa para a nossa melhoria. Então ela diz aqui, ó, a doença emocional desse modo apresenta-se em ambos os níveis da personalidade humana, no corpo e na mente. Então, geralmente a depressão, que é o quadro mais patológico, né, mais profundo da tristeza, ela toma a mente e toma o corpo também. Nós começamos a sofrer fisicamente, né? A gente começa a sofrer fisicamente e mentalmente, porque
alguma coisa na condução dos nossos pensamentos começa a não caminhar de maneira equilibrada, de maneira boa, né, de maneira nobre. Então a gente começa a sofrer, começa a ter pensamentos negativos, conclusões equivocadas do que nós estamos enxergando, da vida. A gente tira conclusão completamente distorcida. O depressivo olha para a existência e ele tem uma visão distorcida da realidade. É a visão conforme a sua dor. Então, como ele está olhando pela ótica, pela vidraça da sua dor, tudo que ele enxerga tem algo distorcido. Então, o remédio, a terapia e a atividade espiritual, que é necessária, não devemos prescindir nunca do auxílio espiritual, porque enquanto um trata o pensamento, as ideias, também o corpo, né, o outro vai tratar, que é o tratamento espiritual, a assistência espiritual vai tratar a alma, né, onde está a ferida lá, a dor, vai mexer na causa, né, vai ajudar a gente a lidar com a causa da nossa dor. O som do instrumento, o que ao segundo afere, reflete-se ao primeiro na sua qualidade de exteriorização. As ideias demoradamente recalcadas, que se negam a externar-se, tristezas, incertezas, medos, ciúmes, ansiedades, contribuem para os estados nostálgicos e depressão, que somente pode ser resolvido à medida que sejam liberados, deixando a área psicológica em que se refugiam, liberando-a da carga emocional perturbadora. Então, se a gente alimenta tristeza, incerteza, medos, ciúmes, ansiedades, esses ingredientes, eles vão fatalmente nos colocar num quadro de depressão. Então, se a gente não toma cuidado com eles, né, se a gente fica alimentando, como ela coloca logo no primeiro parágrafo desse capítulo, que a infelicidade cultivada, né? A gente chama isso de infelicidade cultivada. Então, a porta vai bater lá. Se a gente cultiva qualquer elemento da nossa vida que não é positivo, se a gente vai cultivando ele, então ele vai fatalmente nos levar ao processo depressivo. Então é necessário que a gente tome providências para buscar ajuda para não permitir que aquele sentimento, que aquela emoção nos leve para o quadro depressivo, porque ela deve ser passageira. É natural que a gente sinta, que nós sintamos emoções de todo tipo. Nós vamos sentir raiva, a gente vai sentir medo, a gente vai ficar inseguro em algum momento, vai ficar triste. Tem uma série de emoções que são naturais no processo de evolução que nós estamos. A Terra é um mundo onde os habitantes do planeta Terra estão sujeitos a estas emoções, pela sua inferioridade, pelos seus processos ainda mal resolvidos na alma. Natural que a gente tenha isso. Agora, alimentar isso, né? O problema é quando a gente, né, alimenta, né? Então, qual é o meu alimento? Né? Então, quando a gente alimenta essas emoções, aí é que é o problema. Porque quando eu alimento, eu transformo ela num monstro, né, que vai se voltar contra mim. Então, tá num quadro de tristezas? Normal, todo mundo vai ter. Não tem um ser humano na face dessa terra que em algum momento não esteja triste. Até as pessoas mais otimistas e alegres ficam tristes. As pessoas mais otimistas, mais alegres, mais extrovertidas, elas também ficam tristes em algum momento. É um sentimento natural, básico do ser humano, próprio de uma natureza imperfeita. É lógico que os habitantes de um mundo, por exemplo, de um mundo feliz, o próprio nome já diz, né? Eles não têm tristezas, porque a natureza do espírito já é outra. O mal ficou para trás, ele não tem nada a resgatar, ele não tem pesares no seu destino, no seu passado. Nós temos. A gente fica triste até por coisas que não sabe por que está triste. Às vezes está tudo bem, de repente está triste. O fato da gente não saber não quer dizer que não tem uma causa. Nós somos reencarnantes. A gente está voltando para a Terra com um véu do esquecimento, que não dá oportunidade de a gente lembrar o passado. Então, muita tristeza vem de situações vividas até em outras vidas, que aparece ali nas telas do inconsciente, e o espírito, que não depende do corpo, vê. Né? Nossa alma não depende do nosso corpo para enxergar a vida como um todo, nem o nosso passado, ela vê. E a vê na tela e sente-se ressentida, né? Sente-se estranha diante daquela ocorrência. E aí vem a tristeza.
Outras vezes é tristeza porque o espírito quer se liberar do corpo. Quando chegam os enfrentamentos da vida, a primeira coisa que a gente quer fazer como espírito é ir embora. Como a gente não pode, a alma, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 25, se eu não me engano, ele fala da melancolia, quando o espírito, então, trava uma batalha muito grande com o corpo, querendo se liberar dele. Sempre que a gente sente um conforto, como espírito, a gente começa a travar uma batalha intimamente, querendo se liberar do corpo. É uma batalha inconsciente, o espírito quer ir embora. A coisa que a gente mais almeja como espírito é ir embora para o mundo espiritual, é sair daqui, da Terra, porque o corpo é uma prisão para nós. É uma prisão. Então a gente quer ir embora. Né? Aí o espírito percebe que não tem jeito, que ele não consegue se livrar da matéria, ele está magnetizado ao corpo, ele tá vinculado a esse corpo, aí ele cai na apatia, naquela languidez, naquele mal-estar, naquela situação assim de, né, tá bom, vai fazer o quê, né? Tem que ficar aqui mesmo, né? Não dá para ir embora, tal. E aí, só que percebendo esses estados de alma, diz lá o espírito amigo, né? Aqui o espírito que coloca a mensagem lá, ele fala assim: olha, é preciso lutar bravamente contra esses estados de alma, justificar a vida e a necessidade dela. Nós não estamos aqui por acaso. A gente veio para cá para cumprir um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Tem uma necessidade espiritual para vivenciar. E precisa aperfeiçoar o sentimento, aperfeiçoar a nossa inteligência, vivenciar, senão nós não estaríamos aqui. Né? Então, a gente vai vencendo essas emoções negativas e justificando e ajudando a incerteza. A incerteza, como é que nós vencemos a incerteza, a insegurança? Confiando em Deus. Não é entregando a vida a Deus. Não é assim que a gente fala, entreguei minhas vidas na mão de Deus. Se fosse para entregar na mão de Deus, ele tinha deixado a gente lá no mundo espiritual. Eu confio em Deus, que Deus está comigo. Então eu vou caminhar com Ele, é outra história. Eu vou caminhar, e vou caminhar com Deus, confiando que Ele está fazendo o melhor para mim. Deus está fazendo sempre o melhor para nós. Senão, nós não estaríamos aqui. Deus está fazendo o melhor para nós, embora a gente não compreenda. Então, confiar em Deus é isso, é ter fé que Ele está fazendo o melhor por nós. Porque se houvesse uma situação melhor que essa, uma situação que se o que nós estamos passando não fosse necessário, não, a vida que nós vivemos não fosse importante viver isso, na sua justiça, sabedoria, onipresença, onisciência, né, a inteligência suprema do universo, que é o Criador, Ele teria colocado a gente em outro lugar. Mas a experiência que nós estamos vivendo é muito importante para cada um de nós. E resignar é justamente isso, é compreender isso. Quando a gente compreende que aquele estado que nós vivenciamos, aquele momento que nós estamos vivenciando é importante para nós como espírito, então a gente aceita, continua fazendo o que é preciso. Se for necessário procurar um médico, a gente vai, o terapeuta a gente vai, se for preciso fazer alguma outra coisa, a gente vai fazer. Nós vamos nos movimentar, fazendo sempre a nossa parte, mas confiando que Deus está fazendo o melhor. O otimismo, a gratidão ajuda a gente nesses enfrentamentos do pessimismo, da incerteza, da tristeza. Ele ajuda muito, né? E outros sentimentos, como ela cita aqui, o ciúme, a inveja e outras coisas que vão também atormentando a gente, atormentando. Se eu cultivo eles, né? Se eu faço um canteiro e jogo semente de flores e rego essas flores e coloco fertilizante e tal, aquelas plantas vão crescer, vão dar flores lindíssimas, né? Perfume para todo lado e tal. Mas se eu abandonar esse canteiro, ou jogar lá uma semente de carrapicho, uma semente de espinho, sei lá do que, e começar a regar elas também vão crescer belas, né? Aquelas plantas com folhas verdes, bonitas, né? Cada espinho desse tamanho assim, né? Aqueles espinhão, assim, que a gente passa perto, só de passar perto já arrepia. Não sei se vocês arrepiam, mas quando eu passo perto de espinho, dá a impressão que a gente vai ser espetado, né? Já arrepia, falando. Aqueles espinhos que dá até arrepio. Uai, eles estão bonitos, eu estou regando, estou pondo fertilizante lá, estou colocando as coisas para alimentá-los. Então, cultivar a infelicidade ou cultivar os sentimentos ruins é isso, é jogar fertilizante, aguar, né? Fazer o negócio crescer bonito, né? Aquela coisa, a planta é bonita, mas ela é nociva. Muitas vezes até venenosa. Né? Às vezes até venenosa, né? O animalzinho vai lá, come uma folha e morre, porque ela é venenosa. Então, é nós que escolhemos
que tipo de jardim, que tipo de canteiro, que tipo de terra o que tipo de plantação a gente vai fazer na nossa terra íntima. A gente escolhe. Né? Então a gente apareceu lá o matinho, né? Que é um espinheiro, que é um carrapicho, nós vamos lá fazendo o quê? Vamos tirar ele de lá. Tira ele de lá, porque ele vai crescer. Depois ele vai te espetar. Alguém já pisou num carrapicho com o pé descalço? Eu não sei o que é pior, quando ele entra ou quando você vai tirar ele, que a pele estica, né, com o bichinho, parece que ele tem uns ferrõezinhos assim, que quando você puxa, a pele estica, dói feito uma coisa, né? Então, se eu deixo o carrapicho lá, eu vou pisar, na hora que ele der os carrapichinhos, eu vou pisar nele. Então a gente precisa ir tirando essas ervas daninhas, essas coisas ruins, enquanto a gente vai percebendo elas. Às vezes a gente nem percebe que está num quadro de tristeza. Passa um dia, passa dois, alguém fala às vezes, nossa, mas você está triste, hein? Estou percebendo que você está triste. Ouviu isso? Né? Tomemos providência para sairmos, né, desse parar de alimentar esse estado de alma. Porque se a gente alimenta isso, naturalmente ele vai crescer. E o produto final pode não ser muito bom. Às vezes a gente faz isso até pela síndrome do coitadinho, pela autopiedade. Uma coisa não acontece como a gente queria, a gente fica triste e começa, né? Ah, tá bem para mim, né? Nada dá certo, tudo dá errado. Eu nasci só para sofrer mesmo. Fazer o quê, né? A vida é assim. E vai falando essas coisas. E acha que isso não tem importância. Mas isso são verdadeiras explosões, verdadeiras minas que a gente pisa dentro da própria alma, do terreno da alma. A gente pisa e elas explodem. Quando elas explodem, elas deixam avaria para todo lado. Elas danificam o nosso sistema emocional. Elas danificam o nosso bom humor. Elas destroem o nosso bom humor. E a gente vai mergulhando num quadro depois que pode se transformar em um quadro patológico. Por isso a necessidade da gente procurar ajuda logo que perceber que essa tristezinha, que esse marasmo está andando muito, né? Tá seguindo muito. Então ela coloca aqui, né? Então ela contribui até para a depressão, né? Que pode ser resolvido à medida que sejam liberados. Então, se a gente percebe, a gente vai tomando providência. Toda castração, toda repressão produz efeitos devastadores no comportamento emocional, dando campo à instalação de desordens da personalidade, dentre as quais se destaca a depressão. Outra coisa é a gente não compreender uma coisa e apenas se castrar, apenas não fazer porque entende que está errado. Sem a compreensão, a gente vai simplesmente fazer o que nós aprendemos nas religiões. Por que eu não faço tal coisa? Porque é pecado. Mas mantenho a vontade dentro de mim, mantenho o desejo, a vontade. Não faço porque é pecado. Se eu fizer, me falaram que eu vou para o inferno, que o diabo vai me pegar, vai me cozinhar no caldeirão, né? Então eu falo, com medo do diabo e do caldeirão, né? Do mármore do inferno, eu passo a não fazer. Isso educa o espírito? Não. Reprime apenas. Castra, mas não educa. Eu não vou fazer por quê? Porque isso não está certo. Não porque é pecado. Eu compreendo que, conforme as leis morais, não está certo fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar o sentimento contrário, né? A autoconfiança, vou corrigir aquele pensamento, vou dizer que isso não é o melhor para mim, que isso pode ter consequências danosas para a minha evolução. Manter aquele sentimento não vai me fazer bem, vai me atravancar, vai me trazer dificuldades. Embora Deus não me castigue, não me puna por nada, o efeito de tudo que eu produzi fica em mim mesmo. Né? Então a pessoa fala assim, não, fulano me fez um negócio e eu não vou odiar ele não, porque você sabe, né, o ódio é coisa do diabo, o diabo vai me pegar depois se eu odiar. Não é o diabo que vai odiar, é o problema, é o diabo do ódio que vai pegar a gente. Não é o diabo, é o diabo do ódio. Ele vai nos pegar. Por quê? Porque quando o ódio se instala no coração, ele cria uma atmosfera perniciosa, terrível, semelhante a verdadeiras tempestades de raio cotidianamente, que desferidas sobre o nosso corpo. Nós vamos adoecer. Fisicamente, nós vamos ficar doentes. E vamos fatalmente acabar numa doença degenerativa, que vai nos roubar a vida antes do momento. Toda pessoa que odeia vai desencarnar antes do tempo.
Porque as tempestades odientas que ela descarrega sobre si mesma vai intoxicá-la, ao ponto que vai chegar um momento que ela não vai conseguir prosseguir mais. O órgão adoece, um órgão pode ter nós podemos ter uma falência de órgão. Quantas pessoas infartam sem ter? Lá os examezinhos estão tudo perfeitinho, lá o colesterol direitinho, triglicéridos e outras coisas, né? Que o médico pede, vai lá, tá todos os examezinhos todos normais lá. E a pessoa infarta. De repente, pum, ninguém sabe por que a criatura teve um infarto. O ódio, quem odeia, pode infartar a qualquer momento, porque você está constantemente estrangulando todo o teu sistema cardíaco. Você está ali nos seus vasos, nas suas válvulas ali, apertando, apertando, apertando. Chega uma hora que o corpo não suporta. Tamanha violência do espírito contra ele, o corpo não suporta. O corpo cede à imposição do espírito, porque quem controla o corpo é o espírito, é a alma. Nós dizemos ao nosso corpo como ele deve ser. Se ele tem que ter saúde ou se ele deve desenvolver alguma doença. Nós dizemos isso, como espírito. Por isso aquele ditado, mente sã, corpo são. É óbvio que nós temos doenças naturais da formação de um corpo imperfeito, como é o nosso ainda. Mas eu estou falando de doenças graves, coisas que se instalam inexplicavelmente. Aquelas doenças que, de repente, aparecem. Elas não surgem do nada. Né? Elas surgem o quê? Da realidade espiritual. O espírito, na sua luta consigo mesmo, acaba fazendo o quê? Trazendo dificuldades ao próprio corpo. Então, é necessário que nós pensemos não no ódio como um pecado, mas como algo altamente destruidor para nós, porque ele é moralmente contrário ao amor. Jesus disse que a lei de Deus é lei de amor. Tudo que contraria a lei de amor é uma violência. É uma violência que o espírito trava com ele mesmo, com o outro. Então nós temos que trabalhar, né? Não guardar mágoas, não guardar ressentimentos, ódios, não guardar pesares, insegurança. Tudo isso nós precisamos pensar no dia a dia, verificar como nós estamos, o que nós estamos guardando no coração. Se vale a pena ficar guardando aquilo ali, né? Ficar guardando aquelas experiências ruins, né? Ou acontece alguma coisa ruim, a gente não deixa passar. 10, 15, 20, 30 anos está se lembrando daquilo. O que aconteceu conosco teve a nossa contribuição, mesmo que inconsciente. Teve a nossa contribuição. Né? E tem que ficar para trás. O passado é passado. Nós precisamos virar a página, deixar o passado no passado, como um aprendizado. Não quer dizer que nós não vamos ver experiências boas para frente. Vamos sim. E precisamos acreditar nisso. Coisas boas virão. Amanhã é outro dia, daqui a pouco é outro momento. A vida prossegue, renovando-se sempre. Se você cortar todas essas plantas ali e deixar algum tempo aqui, a hora que você voltar aqui, tem outro jardim no lugar. Brotou tudo de novo, cresceu, floresceu, porque a vida faz isso. Aquele momento da poda, né, que a gente recebe a poda da vida, que é tirar os galhos secos, né, que dói para fazer isso, depois nascem outros melhores no lugar. Mas depende desse olhar nosso, de confiança, esperança. Combater, então, as emoções negativas. Não significa que nós não vamos tê-las, mas não deixar que elas perpetuem, porque emoções negativas têm sobre nós um efeito devastador. A Joana de Anjos coloca nisso aqui, que é a nostalgia, né, que é a infelicidade cultivada. Quem cultiva a infelicidade vai ter o efeito dela. Né? A depressão é uma das suas causas, e é uma aceitação nossa. Nós aceitamos que aquele processo se instale por uma interpretação negativa, de achar que a gente está sendo vítima, né? de não entender, não aceitar que uma coisa precisa ser como ela é. Tem coisa que nós não controlamos. Como é que eu controlo alguma coisa que não está em mim, que é do outro? Às vezes nem na gente mesmo a gente controla. Né? Dar-se o direito de errar, por exemplo. De repente a gente comete uma atitude errada. De repente, num momento ou outro, eu faço alguma coisa que eu não devia fazer. Ué, tá tudo bem. Né? Vou reconhecer que não foi bom, aceito que aquela atitude não foi correta, que aquela ação não foi a melhor, e vou fazer uma proposta para mim mesmo, de não errar mais, de procurar não cair mais naquele caminho, naquelas coisas. E é isso que Deus quer de nós. Deus não condena ninguém. O Criador não condena os seus filhos a lugar nenhum.
Como nós comentamos sempre, né? Ninguém está em regiões de sofrimento do mundo espiritual com uma carta assinada por Deus, condenado. Não tem isso. Deus não expede carta de condenação como os tribunais terrenos aos seus filhos. Eu ouvi de um espírito amigo, não faz muito tempo, que ele fala assim: Deus não expulsa os seus filhos de casa, não importa o que eles façam. Contra ele, inclusive. Ele não expulsa. Tá bom, meu filho, se você quer fazer isso, vamos lá, né? Vai chegar um momento que o espírito vai entender que ele está errado, pela própria consequência do que ele cria. Então a gente cria, tem consequência. A gente aprende com a consequência. Se não aprender, tem outra experiência. E assim vai, até o momento em que a gente começa a compreender que aquele caminho está errado. Mas Deus não condena ninguém. Deixa a responsabilidade na nossa mão, porque a gente tem livre-arbítrio. Então eu posso gerenciar a minha vida, né, na grande maioria das vezes dela. Alguma coisa, como eu disse, acontece sem a nossa decisão, pelo menos atual. Mas se acontecer alguma coisa em que eu não escolhi e eu estou passando, algum recado da vida tem para mim. Ou é consequência de coisas antigas, de vidas passadas, que estão se manifestando agora, ou é uma prova que eu pedi para crescer, para melhorar, para evoluir. Do nada não é. Podem ter certeza, nunca nos acontece nada do nada. Vem do nada. Não, do nada, né, a vida faz assim, ó, dá um estalo e uma ocorrência estranha acontece na minha vida. Isso não existe. Isso seria o acaso. E o acaso, na lei divina, não tem. Então, aquela experiência que a gente está vivendo é a experiência, é o produto, o resultado de tudo que nós fizemos até hoje, desde as vidas anteriores até agora. Então, estamos naquele momento. E é o melhor momento para nós, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para a nossa evolução. A felicidade, né, viver uma felicidade relativa que a Terra propõe, ela independe do outro. Ela independe do que esteja acontecendo. Ela é um estado de alma. É uma visão que a gente adquire da vida que é muito particular. Quantas pessoas que são amadas, cultuadas, que são tapetes vermelhos se jogam na frente para a pessoa passar e tudo aquilo, e a pessoa é infeliz do mesmo jeito. Eu já vi pessoas me dizerem assim: Davi, eu tenho tudo. Tudo que uma pessoa sonha nesse mundo eu tenho. Tudo. Afetivamente e materialmente. Por que eu sou infeliz? A resposta está dentro de você. Né? Por que eu sou infeliz? Aí o Espiritismo diz: não existe infelicidade do acaso. Alguma coisa, em algum momento do tempo, me levou a experimentar aquilo que eu estou experimentando naquele momento. Eu sou o produto de mim mesmo. Eu sou o que eu fiz de mim mesmo até hoje. Então, tudo que está em mim é meu. Foi criação minha. E mesmo quando as experiências não são agradáveis, o auxílio divino amenizou muito o que nós estamos vivendo. Porque poderia ser muito pior. Mas Deus ameniza, Ele ajuda. A gente pede uma experiência aqui para vir aqui experimentar na Terra. Metade do que a gente pede é vetado. Quando a gente sai do mundo espiritual, fala: não, isso não, isso não, isso não, isso não. Você não vai dar conta disso. Né? E mesmo aquilo que a gente pede e a gente aceita, depois a gente chega aqui, não quer muito não. Não quero muito não. Essa pessoa é muito difícil, essa vida é muito complicada, eu vou embora daqui. E aí, às vezes recorre ao suicídio. Ou então, foge daquela experiência, cria uma situação completamente estranha, né? Mas depende o quê? De nós. É a nossa decisão. É a nossa escolha. Sempre. Que Deus respeita e ajuda a gente. Né? Se eu traço um rumo para cá, para a minha vida, Ele vai interferir no máximo que Ele puder. Vai me enviar todo o recurso no bom sentido e no sentido de me tirar daquilo que não é devido. E no bom sentido de me estimular, de me auxiliar nesse caminho. Então a escolha é sempre nossa. A decisão tem que ser consciente, pensada, refletida. Né? E lembrar que a nossa vida não depende de nada e nem de ninguém. Eu nunca vou poder argumentar, em momento algum, que eu não tive a felicidade que eu queria porque as coisas não eram como eu queria que fosse. As pessoas, a situação em volta de mim. Eu seria obrigado a olhar para dentro quando eu falar isso. Então, ou seja, nas imensas telas do mundo espiritual, eu seria obrigado a olhar para dentro e dizer assim: olha por que você foi infeliz. Esses foram os seus motivos?
Tá bom, tá aqui elencados os seus motivos. Agora vamos olhar a realidade. É quando o espírito olha para si mesmo e percebe os seus sentimentos. Então eu vou descobrir que eu sou uma pessoa orgulhosa, prepotente, invejosa, que eu sou uma pessoa dura, inflexível. E vou descobrir que a maior parte do desconforto que eu vivenciei foram o quê? Efeitos colaterais desses sentimentos. Que eu nunca admiti e sempre disfarcei, escondi. E vou começar a perceber que todos aqueles motivos que eu elenquei não são reais. Diz Joana de Ângeles em uma outra obra, a maior parte do nosso sofrimento na Terra é a interpretação do nosso orgulho. Eles não existem. Quando uma pessoa, um exemplo bem frugal aqui, né? Quando uma pessoa me ofende, a reação que eu vou ter, eu que escolho ter. Eu posso me magoar muito, ficar muito ferido, passar a odiar a pessoa, detestar ela, ter vontade de me vingar dela, ter vontade de fazer coisas, inclusive ruins para ela, mesmo que ela não saiba, para prejudicar ela, prejudicar a vida dela. Como eu posso olhar para ela e falar assim, o que me importa a sua opinião? O que me conduz na minha vida é o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, não é o que você pensa, o que você sente. Mesmo que a pessoa tenha razão. Mesmo que a pessoa fale alguma coisa que ela tem razão, realmente a gente não agiu muito bem, a coisa não foi muito boa. Tá bom, ué, eu tenho o direito de errar. Eu trabalho o auto-perdão e prossigo comprometendo comigo mesmo, não com ela. Comigo mesmo de ser uma pessoa melhor. O compromisso precisa ser com a gente, não é com o outro. Não é com o outro. Oh, eu te prometo que eu vou ser melhor, tá? É indiferente isso. Agora, eu prometo para mim mesmo que eu vou fazer todos os esforços para ser uma pessoa melhor. Isso é bom para mim. E aí pronto, vou conseguindo melhorar, crescer, me levantar. Então, um olhar positivo, sempre renovador sobre si mesmo, ajuda a gente a se livrar da autopiedade, autocompaixão. Né? A gente precisa ter auto-amor, não autopiedade e autocompaixão. O auto-amor é aquele que, olhando para si, deseja fazer o melhor por si mesmo. Enquanto que a autocompaixão, a autopiedade leva a gente ao quê? Ao coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Tudo dá errado. Coitadinho de mim. Então essa autocompaixão, autopiedade. Piedade é bom ter dos outros, mas ter autopiedade não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa ter auto-amor, olhar para a gente e falar assim, eu quero fazer consciencialmente tudo aquilo que for bom para a minha própria felicidade. Eu quero. Então eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou lutar para fazer isso por mim mesmo. Para buscar esse olhar positivo a meu respeito e fazer coisas boas, que vão aos poucos me dando alegria de viver. O que dá alegria de viver para a gente? Realizarmos ações boas, nobres, especialmente aquelas que tornam as pessoas felizes, que tornam o próximo melhor. E aquele olhar, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso objetivo não fosse outro, senão aquele de fazer os outros felizes antes de fazer-se a si mesmo. Porque, naturalmente, quem trabalha pela felicidade do próximo, está trabalhando pela sua. Porque o reflexo é bom. A impressão, né, que a gente recebe daquele ambiente do bem, daquele ambiente positivo das ideias boas, dos sentimentos bons, ele nos renova espiritualmente. Ele nos traz autoconfiança, alegria de viver, esperança. Enquanto que o egoísta, aquele que fica no seu mundo reclamando, lamentando, preso ali na sua gaiola, escolhida por ele mesmo, porque a fechadura é pelo lado de dentro, né? Essas gaiolas que a gente põe, a fechadura é só pelo lado de dentro, não tem uma chave pelo lado de fora. Quem abre é a gente. Então a gente entra ali dentro, fecha e fica ali chorando, sofrendo. Aí passa alguém e fala assim, ó, gira a chave. É você que tem que abrir. Gira a chave. Né? Não estou dizendo que a gente não vai enfrentar desconforto, não vai sofrer pela falta de alguém num determinado momento, seja pela desencarnação, seja pela separação, seja pelo qualquer motivo que seja. Num primeiro momento a gente vai ter essa tristeza, vai ter esse mal-estar. É natural isso, faz parte das emoções básicas do ser humano. Insegurança, medo, tristeza, né? Raiva, alegria, tudo isso faz parte. Mas se isso perdurar, se isso se mantiver ali por um tempo indeterminado, peraí, aí já não é mais uma tristeza básica, aí já não é mais um sentimento básico.
uma emoção básica. Aí eu estou caminhando para o processo de aprofundamento dessa realidade e vou cair na depressão fatalmente. Né? Então aí não é mais por causa do outro, já é por causas muito próprias minhas. Então eu começo a justificar que eu não tenho direito a coisa nenhuma, que nada tá bom. Então eu começo a fazer uma visualização negativa de mim mesmo. Então eu me perco de mim mesmo, da minha realidade divina, né, desse ser que pode renovar-se e melhorar a todo momento. Eu me perco dele, desse ser. E começo a entrar no quê? Numa escuridão, onde não acho mais nada. Então a gente deve trabalhar para não entrar nesse quadro. Né? Percebeu-se nesse caminho? Renove-se, busque ajuda. Né? Se percebeu que está prolongando muito essa tristeza, essa insegurança, esse medo, temos que buscar ajuda. E a Joana Diante fala da ajuda médica, psicológica e, sobretudo, a ajuda espiritual, que nos dá força, nos renova, né? É importante, é imprescindível, portanto, que o paciente entre em contato com o seu conflito, que o libere, desse modo superando o estado depressivo. Então, se eu percebo que aquilo não passa, então eu preciso saber qual é o meu conflito. Então aí a terapia ajuda muito. Eu posso fazer a terapia. O terapeuta vai me ajudar a enxergar o que eu não estou vendo. Ele tem um olhar técnico para isso. Vai me ajudar pelas minhas emoções, pelos meus relatos. Ele vai fazendo um caminho, me ajudando a abrir um caminho para eu encontrar o que é que está gerando essa emoção ruim. Qual é o conflito que eu estou vivenciando? Então o terapeuta vai me ajudar nessa situação. Fazendo assistência espiritual, eu vou ganhando forças. A oração, por exemplo, é o convívio com os seres espirituais elevados, que projetam sobre a gente uma atmosfera renovadora, reconfortadora. É comparecer à presença de Deus e entregar a nossa necessidade a Ele no sentido de pedir ajuda para ela. Então, a prece tem um efeito muito bonito nesse sentido. Né? Às vezes, dependendo do nível que a gente já está, precisa até da medicação, do remedinho, para controlar aquela ansiedade, aquele processo mais angustiante, porque a gente não está conseguindo mais lidar fisicamente com ele. Esse conjunto de auxílio vai ajudar a gente a liberar aquele conflito, vai botar aquele conflito para fora. A gente vai lidar com ele. Né? Vai lidar com aquela experiência que não é agradável, para a gente poder continuar, prosseguir, né? Prosseguir vivenciando. Noutras vezes, a perda dos sentimentos, a fuga para uma aparente indiferença diante das desgraças próprias ou alheias, um falso estoicismo contribuem para que o fechar-se em si mesmo se transforme em um permanente estado de depressão, por negar-se a amar, embora reclamando a falta de amor dos outros. Muita gente reclama que não é amado, mas a pessoa não se dedica a nada onde o seu amor possa ser oferecido também. E a Joana fala nessa obra mesmo, ela fala assim, se eu não estou procurando amar, não compreendo o amor que estou recebendo. Então podem me amar o quanto quiser, que eu vou continuar achando que eu não sou amado. Aqui ninguém faz nada por mim. Aí você olha, tudo é feito pela pessoa. Ninguém me ama. Você olha em volta, o que mais as pessoas fazem é amar a pessoa. Fazer tudo por ela. Então o depressivo tem essa ideia de que, porque ele não se acha digno daquele amor. Então ele não enxerga o amor que está recebendo, porque ele não se acha digno. Eu não posso registrar alguma coisa que não existe um correspondente em mim. Né? Por isso que a Joana fala que a maioria das experiências emocionais que a gente vive são identificações. O outro é meu espelho. Quando eu olho para o outro, me vejo no espelho. Então o que me incomoda no outro é aquilo que eu tenho em mim para transformar. Como as coisas boas que eu também enxergo nos outros, é aquilo que eu já estou trabalhando de melhor em mim também, naquele sentido, para ser melhor. Né? Então quando a pessoa fala assim, nossa, como eu gostaria de ser como você, de ter essa sua força, significa que a pessoa já tem um correspondente na sua alma. Pode não ser do tamanho daquele que ela está enxergando no outro, mas ela só está enxergando isso porque ela também tem. Se ela não tivesse, ela só estaria vendo o que é ruim. Então aquela pessoa fala, nossa, olha lá, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. É como
eu dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou me denunciando. Na verdade, estou falando de mim. Lembra daquele ditado que tem ali um postzinho na internet que eu achei interessante? Quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Ou seja, a pessoa chega para contar alguma coisa, na verdade ela está se denunciando. Porque o que me incomoda terrivelmente no outro é exatamente aquilo que eu tenho em mim para transformar. Mas também aquilo que eu enxergo de bom nos outros, sem inveja, né? Quando a inveja não está presente, verdadeiramente eu enxergo um valor de alguém e falo, nossa, mas você é uma pessoa muito generosa. Nossa, mas que coisa linda você tem. Você é uma pessoa generosa. Significa que eu também sou. Claro que eu posso não ter a generosidade dele naquela dimensão, mas se eu não tivesse nada de generosidade em mim, não estaria enxergando a generosidade dele. Estaria enxergando o defeito, o erro, a mazela, o mal. Então, sempre que nós enxergamos algo de bom, é porque também existe um correspondente de bom naquele sentido em nós, mesmo que seja um pouquinho. Entenderam como a gente não consegue identificar o que não tem? Então, como é que eu vou receber amor se eu não amo? Se eu não estou procurando amar? Sempre que eu receber o amor, eu vou sentir o quê? Nada. Ninguém me ama. Claro que eu não posso compreender o que eu não tenho, o que eu não estou dando. Então, olha que interessante essa visão no espelho sempre, né? É sempre uma visão no espelho. A visão do outro, né? É muito bom a gente compreender isso para a gente ir aprendendo, né? Que, como ela fala aqui, né? A pessoa, ela recebe muito amor, mas ela não consegue compreender esse amor, porque está preso na sua dor, muitas vezes no seu egoísmo, né? Diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema, o paciente pode experimentar uma explosão de lágrimas. Todavia, se não estiver interessado profundamente em desembaraçar-se da couraça retentiva, fechando-se outra vez para prosseguir na atitude estoica em que se apraz, negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, permanecerá ilhado no transtorno depressivo. Às vezes a pessoa encontra alguém que ela tem muita confiança e ela fala, ela chora, ela consegue expor alguma coisa. Mas se ela não tiver vontade de sair daquele quadro, pode não ter forças, é uma outra coisa. A gente pode estar dentro de um quadro emocional depressivo, doloroso, não tem forças, e a gente pode buscar essa força. Mas o não querer é outra história. Então aí, quando eu realmente não quero porque eu não quero que seja diferente. Então alguém fez A para mim, mas eu queria que fosse B. Então, como eu não quero aceitar que tem que ser A e teria que ser B, então não adianta. Eu não vou contribuir com nada para sair do quadro que eu estou. Porque o A não me interessa, o A não me interessa, eu queria o B. Então esse estado de rebeldia, de falta de aceitação, de não querer que a coisa, ou admitir a possibilidade de que algo possa ser diferente daquilo que eu imagino, vai me manter num quadro doloroso por convicção. Lembrando que hoje é A, amanhã pode ser B. Mas agora, nesse momento, as coisas estão como elas estão. E eu não posso me rebelar com a vida e com Deus, porque no momento as coisas não são como eu quero. Então hoje é A, mas amanhã pode ser B. Esse clima de esperança, né, de fé no futuro, me ajuda a prosseguir com os meus sonhos, com as minhas lutas naturais. A gente pode sonhar uma vida inteira com algo que nunca vai se concretizar, não tem importância. Se for um ideal de vida e eu trabalhar na direção da concretização daquele ideal, o caminho já vai me fazer feliz. Só a busca, o trabalho constante e ininterrupto na direção daquele objetivo, daquele ideal, vai me fazer feliz. Porque o que traz para a gente traz a consciência tranquila? Eu não ter desistido da minha caminhada. Eu ter feito o meu melhor, ter trabalhado no sentido de concretizar aquilo que eu preciso. Então essa busca, né, essa direção do ideal, ela é muito sublime para nós. Agora, encarcerar-se numa posição de que, não, se não for como eu quero, então não me interessa. Eu já ouvi isso de uma pessoa dentro de um quadro de rebeldia muito grande. Se não for como eu quero,
Então não me interessa. Esse quadro vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente se encarcere numa cela cuja chave só é pelo lado de dentro, que é a chave da aceitação, a chave da compreensão, que eu não vou girar. Então, para todo lado que eu virar, eu tenho uma grade. Eu tenho uma barreira com barras de ferro, que me faz ver lá fora a vida, mas não me deixa vivê-la. Mas é íntimo isso. Não é a vida. Como a vida me colocou nessa situação, então agora eu não quero mais nada. Eu vou ficar aqui quieto, vou ficar aqui chorando e me amargurando. A vida me colocou assim. Mas quando eu falo a vida, eu estou dizendo o quê? Que foi Deus, então? Quem é o Senhor da vida é Deus. Então foi Deus que me colocou nessa posição? Não. Deus permitiu a prova. Não é Ele que nos dá prova nenhuma. Ele permite a prova. Ele permite a expiação. Ele permite o contato com a experiência que vai nos educar. Mas não é Ele que faz isso. Porque Deus não faz mal para os seus filhos. Ao contrário, dentro da prova, somos muito ajudados, muito auxiliados para passar por ela. Se não fosse isso, a maioria de nós não sairia de prova nenhuma, de sofrimento nenhum. A gente pereceria dentro do sofrimento, se não fosse a ajuda divina. Eu digo ali, dentro da minha ignorância, que é uns 70% de auxílio divino e uns 30% de esforço nosso. Porque no Evangelho, no Livro dos Espíritos, diz que se a gente usasse a vontade de maneira pequenininha, a gente conseguiria realizar a maioria das coisas que a gente precisa. Uma vontade pequena, muito pequena. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, baseado nessa resposta, e alguém que me corrija aí depois, né, na minha interpretação, simbolicamente uns 70% de auxílio divino, né, do Criador, de Deus, e uns 30% que é o esforço meu. Aqui sendo muito otimista, e aqui, né, então aqui sou eu, aqui é Deus. Eu estou sendo otimista, porque eu acredito que aqui deve chegar aos 99%. Entendeu? Eu acho que aqui, ó, o auxílio divino na nossa prova é pelo menos de 99%, sobrando lá, com muito otimismo, 1% para a gente fazer o nosso esforço. Entenderam como a coisa funciona? Essa aqui é a minha estimativa, isso aqui é a minha crença. 99% Deus, 1% eu. E mesmo assim, a gente fala assim, né? Como se Deus tivesse encarcerado a gente numa dor, numa prova, num sofrimento, mas não é Deus. A vida é uma produção nossa, nós vamos produzindo ela enquanto vivemos. Uma lei de ação e reação. Eu faço uma ação aqui, tenho uma reação ali. Essa reação ali pode ser dentro da mesma vida, como pode ser no mundo espiritual, como pode ser numa próxima vida. Por isso que a gente não lembra da maior parte do porquê, né? Que a gente passa por isso ou por aquilo. Hoje, para nós, não tem um porquê, né? Se a gente fizer a pergunta, não tem. Ou melhor, um porquê tem, não tem uma resposta. Por que eu tenho que passar por isso? Não pergunta isso. A gente pergunta porque sabe que Deus não vai falar verbalmente para nós, né? Mas se a gente pudesse, mas só que tem uma coisa interessante. Durante a noite, quando a gente dorme, a gente vai para o mundo espiritual e muitas vezes revê o programa reencarnatório. Quando a coisa não está andando muito bem, nós somos levados para o mundo espiritual para rever o programa. E muitas vezes, num dia, dormimos revoltados, acordamos bem no outro, não sabemos por quê. Nossa, acordei hoje. É interessante, hoje eu estava tão bravo com essa situação, hoje eu estou tão resignado, né? É porque foi lá e viu o porquê da prova. E voltou com uma informação lá no inconsciente. Lembrando que aquela prova está relacionada a alguma coisa da minha existência passada. E aí, aquela experiência estranha ali, né? Tem um porquê. Aí fala, certo. Tá bom, então vamos lá, né? Vamos seguir. E às vezes, mesmo vendo, o espírito fala assim, eu sei o que é, mas eu não quero. Não aceito. Que eu falei, aquele que, né? Aquele que... Nossa, isso aqui... Ai, eu ainda... Arrumo uns pincéis, quando eu falo com ele, ele já abre. A gente quer o A, né?
ou B, e tem um ou tem o outro. Então aí não tem jeito. Quando o espírito olha, fala assim, não, eu sei que a situação é A, mas eu não quero, eu quero a B, acabou. Né? E justifica, as justificativas são umas coisas mais estapafúrdias do mundo, né? Uma delas é a vida é curta, né? Então a gente tem que viver tudo que tem vontade porque a vida é curta. Quem diz que a vida é curta, a vida é eterna. Quem é curta é a experiência da reencarnação, aquela experiência atual, né? Aquela minha existência, o meu existir no corpo tem um tempo, mas a vida é eterna. Eu vou viver para sempre. E ao viver vou levando comigo as experiências que eu causei, que eu trilhei, né? Então a gente vai percebendo que esse processo do amor, né, essa necessidade da gente buscar o amor, ela é um impulso natural de cada um de nós. Todos buscamos a afetividade, todos buscamos o amor. Mas dentro dessa busca, Jesus apresentou para nós uma indicação, uma placa, um caminho. Ele diz, sem dúvida alguma, o amor é a essência divina. Mas quanto a vós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Porque todo o amor que nós oferecemos ao semelhante é uma luz que projetamos nas sombras do próprio coração. Há luz no caminho, porque Ele esteve conosco. Iluminou a humanidade de tal maneira que não existe mais escuridão nos caminhos do mundo. Porém, no mundo íntimo, temos que levar essas luzes para iluminar os recônditos mais escuros de nossa alma, onde encontram as justificativas para continuarmos sendo quem somos, sem nos modificar. Que Jesus, na sua bondade, no seu amor infinito, nos permita refletir sobre os seus ensinamentos, a fim de que possamos iluminarmos-nos na luz que Ele projetou nos caminhos da vida, e assim, intimamente também caminharmos iluminados. Lembrando sempre que Ele nos ensinou, brilhe a vossa luz. A luz que é o resultado das nossas melhores decisões e ações diante da própria existência. Luz que nos conforta, que tira-nos a insegurança, a inveja, o ciúme, projetando-nos a paz no caminhar. Que o meigo Rabone, o Senhor da vida neste mundo, nos abençoe, nos conceda a sua paz. Assim seja.